Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Bem, vamos orar. Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, em Tua presença. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos e estudarmos da Tua palavra nas Escrituras. Consagramos a Ti todo esse tempo, Senhor Deus. Rogamos que o Teu Espírito abra nossas mentes e corações para que possamos compreender melhor a Tua palavra e cumprirmos a Tua vontade. Agradecemos mais uma vez e rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. No último estudo nós falamos sobre transformação e encerramos o estudo, falamos sobre nascer de novo, a palavra do Cristo, em João capítulo 3. Nascer de novo, nós concluímos que é exatamente se arrepender, é transformar-se em toda a sua maneira de viver, converter-se dos maus caminhos e, ao mesmo tempo, ter uma vida santa. A conversão é o arrependimento, uma coisa leva a outra. E isso nos conduz a transformar-se em toda a nossa maneira de viver. Qual é o nosso papel em tudo isso? É exatamente se arrepender, porque Deus não vai se arrepender por nós, né? É exatamente transformar a nossa maneira de viver, porque Deus não vai fazer isso por nós, quem tem que fazer somos nós, é a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Converter dos maus caminhos é nós que temos que tomar essa decisão de sair do caminho do mal e entrarmos no caminho da luz. E ter uma vida santa. O mandamento é bem claro quanto a isso. Sejam santos porque eu sou santo. Então é para que nós sejamos santos. Essa é a nossa parte. E a gente não pode se iludir quanto a isso. Só vai entrar no reino quem nascer de novo. Não tem jeito. Só vai entrar no reino quem tomar essas posturas, quem tomar essas providências em sua vida. Não tem como. A gente tem que pensar bem assim, ó. A graça de Deus, ela abre os portões do reino para nós. Mas esses portões, na realidade, são uma porta estreita, como Cristo já avisou para nós, né? E tem até um estudo no canal falando sobre a porta estreita. O Cristo já avisou que é uma porta estreita. Mas para passar por ela, nós deveremos atender aos padrões de Deus. A gente não pode pensar que vai passar pelos portões do céu na boa, sem atender aos padrões de Deus, com os padrões mundanos. Não dá, não vai dar certo isso. A gente tem que realmente compreender esse aspecto da nossa responsabilidade diante de Deus. A gente pode resumir da seguinte maneira: para poder chegar nessa vida de santidade, para transformar a nossa maneira de viver, a gente tem que cumprir a vontade de Deus. Ou, como dizia o Cristo, a vontade do Pai. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras, na palavra de Deus, e ali nós encontramos os mandamentos da lei de Deus. A vontade de Deus está ali. O que Deus quer que nós façamos? Está ali. O Cristo, na realidade, ele fala sobre isso em diversas ocasiões. O Sermão da Montanha é uma dessas ocasiões propícias, né? Ele fala isso várias vezes. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, por exemplo, como um primeiro exemplo, nós temos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, podemos prestar bastante atenção. Seja feita a tua vontade. O Cristo deixa bem claro, para nós orarmos dessa maneira. Então, nós estamos colocando isso daqui como uma declaração ou uma petição. Que a sua vontade, Senhor Deus, seja feita. E, logicamente, nós estamos nos colocando em uma posição de cumprir essa vontade. Venha o teu reino e a vontade de Deus seja feita, aqui na terra como ela é no céu. Essa foi uma oração que o Cristo nos ensinou. Então nós precisamos aqui compreender que o próprio Cristo nos ensinou para cumprirmos a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras, está nos mandamentos. Nesse versículo, Mateus 6,10, nós encontramos nesse mesmo versículo as palavras reino e vontade. Olha que coisa interessante. Cristo já havia falado sobre isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só que maravilha. E aqui ele repete:
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É um conjunto coeso. Reino e vontade formam ali um conjunto coeso e forte, que demonstra implicitamente a correlação entre cumprir a vontade de Deus e entrar no reino. Precisamos cumprir a vontade de Deus para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do Pai. A vida eterna é no reino, então nós precisamos cumprir a vontade dele. Cristo repete isso em mais de uma ocasião. Aqui nós estamos falando especificamente sobre o Sermão do Monte. Muitos falam que ali está escrito, venha o teu reino, que o reino será aqui na terra. No outro versículo mesmo, Mateus 4:17, que nós falamos no outro estudo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a vontade de Deus. E se é chegado o reino vai ser aqui na terra. Mas muitos falam que o reino é nos céus. Na realidade, não importa onde será o reino, o que importa é que a vontade de Deus deve ser cumprida na terra e no céu. Na realidade, essa é a condição humana desejável pela parte de Deus. Deus quer dessa forma, a condição humana que obedece, a obediência de todos nós, seres humanos, filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Essa é a questão. Se o reino vai ser aqui ou acolá, não vem nesse primeiro momento. Nesse primeiro, não importa. Ainda no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 21, o Cristo fala assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mais uma vez ele conecta reino e vontade, conectando aqui de uma forma, relacionando de uma forma inequívoca a vontade de Deus e o reino. Entrar no reino e cumprir a vontade de Deus. Se na oração que ele nos ensinou, essa correlação estava implícita, aqui ela está muito bem clara, não tem como fugir disso. Ela está muito clara a relação, entre cumprir a vontade de Deus e entrar no reino. Essa relação ficou muito mais clara aqui. E ele deixa bem claro, entrar no reino depende de cumprir a vontade de Deus. Ele está falando nesse versículo sobre aqueles que vão fazer milagres em nome de Jesus, mas por trás disso tudo fazem maravilhas, fazem milagres, mas na realidade expulsam demônios, mas na realidade trabalham para as trevas, porque não cumprem a vontade de Deus. A vontade que é um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir, de falar, em todos os sentidos. É nesse ponto que nós devemos nos conectar. Em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, ele também diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que maravilha o Cristo falando aqui, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui, Deus é aquele que enviou o Cristo. E Jesus deixa claro que a vontade de Deus deve ser satisfeita a todo custo. Porque Deus é o destinatário de todos os nossos atos aqui na Terra. Ou pelo menos deve ser. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Dele são todas as coisas. Nós precisamos compreender isso. Então, a nossa vontade deve ceder à vontade de Deus, sem dúvida alguma. Se o ser humano foi expulso da presença de Deus no Éden pela desobediência, é exatamente pela obediência que ele deve aprender o caminho de retorno. E assim passamos pela porta estreita. Então, cumprir os mandamentos é o resumo de tudo. A transformação a que nós almejamos, a transformação que nós desejamos para nós mesmos, e que Deus espera que nós façamos é exatamente a transformação, em primeiro lugar, da obediência, para cumprirmos a vontade dele. A vontade dele, repito, está nas Escrituras. Um último detalhe que eu gostaria de colocar está num discurso do livro de Josué. Josué faz um discurso, ao final do livro, para os israelitas, exatamente após a distribuição das terras entre as tribos. Josué cumpriu a parte dele e ele já velho, cansado, ele reúne todo o povo e faz ali um resumo da história até aquele momento. E ali ele convida o povo, olha, já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, as terras foram distribuídas, a terra prometida por Deus já está aí distribuída, e agora a gente começa no dia a dia normal da vida. E aí vem a questão, né? Vocês vão seguir quem? Os antigos deuses, na época da escravidão, os deuses aí dessa terra que a gente conquistou, ou vocês vão servir ao Senhor? Veja lá o que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha! Esse discurso de Josué deixa bem claro uma questão estritamente relacionada à obediência. Ele diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele deixa bem claro que toda obediência começa por nós, começa em nós. Ele fala, eu e minha casa. A obediência começa em nós. Logo, como um princípio, o processo e a transformação também. Todo o processo de transformação deve começar por você. Por você. Você já ouviu de Deus? Então comece você a transformação em sua vida. É o que Josué está colocando aqui. Josué está convidando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Você vai servir a quem? Na realidade, nós precisamos refletir, né? Nós somos tendenciosos em querer que as coisas mudem nos outros. Os outros sempre precisam mudar. Sempre eles estão errados. As questões precisam ser adotadas pelos outros. Mas na realidade, nós é que precisamos de uma transformação. Nós. Eu, em primeiro lugar. De dentro para fora. Para enfrentarmos qualquer que seja a situação que estiver ao nosso redor. Com dignidade. Né? A gente pensa muito no outro, mas a gente precisa olhar para nós em primeiro lugar. Nós não podemos impor às pessoas o que nós devemos construir em primeiro lugar. Nós devemos construir em primeiro lugar. No caso, eu, você, principalmente no que se refere a seguir a Deus, que exige o padrão dele. Então, em primeiro lugar, eu vou cumprir o padrão dele e depois eu carrego a minha casa. Isso pode acontecer até ao mesmo tempo, porém, o processo de transformação, em primeiro lugar, deve estar em mim, em você. O Cristo falou sobre isso? O Cristo mencionou isso sim, ele falou sobre isso daí de maneira indireta. Ou não, depende de como nós possamos ler o trecho. Ainda no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, o Cristo fala assim, ó, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha, deixando um pouco de lado a questão de julgamento e criticismo, vamos falar assim, ou da hipocrisia, como Cristo emprega ali no versículo 5, na realidade o que o Cristo está falando aqui é exatamente isso. Primeiro, transforme você, tire a trave do seu olho, e depois você verá claramente para ajudar ao próximo. É assim que funciona todo e qualquer processo de transformação. Primeiro você e depois o próximo. Depois a sua casa, depois a sua família, depois os seus amigos que você conseguir falar da palavra de Deus, semeando primeiro você. Mas o processo de transformação que nos conduz à porta estreita para entrarmos no reino, isso aí é para todos. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Shalom!